Imagina o seguinte: você e sua família acabam de passar por uma crise gigantesca, um fracasso coletivo mesmo, que vai custar décadas da vida de vocês. E no meio desse desastre, em vez de um discurso de crise, alguém te entrega um manual de instruções, assim, super detalhado, para a vida na casa nova que vocês acabaram de perder a chance de morar. É exatamente esse cenário que a gente encontra em Números, capítulo 15. Hoje, vamos mergulhar fundo desse capítulo que surge logo depois de uma baita rebelião do povo de Israel. Para nos guiar, a gente tem trechos e comentários de duas bíblias de estudo, a Holman e a NAA. E a nossa missão aqui é entender por que, sabe, por que no meio do deserto aparecem leis sobre ofertas, um caso de justiça brutal e até uma regra sobre o que vestir. Qual é a mensagem por trás disso tudo, né? Olha, o contexto aqui é tudo. É fundamental para a gente não se perder. O capítulo anterior, Números 14, é um dos pontos mais baixos da jornada de Israel. Eles estão ali, na fronteira de Canaã, a terra prometida, mas se recusam a entrar por medo. É um ato de incredulidade total. E a consequência é divina e duríssima. Aquela geração inteira que saiu do Egito é condenada a vagar pelo deserto por 40 anos, até o último deles morrer. Então, quando a gente chega no capítulo 15, a primeira coisa a entender essas leis não são para eles, não são para os que falharam. Elas são um recado para o futuro. São para os filhos deles, a nova geração que um dia vai de fato herdar a promessa. É Deus em meio ao juízo, plantando uma semente de esperança, sabe? E reafirmando que a aliança dele não morreu com o fracasso daquela geração. Ok, isso já muda tudo. Não é um manual para o presente, é uma promessa para o futuro. E o capítulo começa de um jeito bem prático, falando sobre ofertas, mas a primeira frase já aponta para esse futuro. Quando vocês entrarem na terra que eu lhes darei. A partir daí, o texto mergulha em detalhes. Não é só sobre sacrificar um animal, é quase uma receita de culinária divina. Exatamente. O texto descreve vários tipos de ofertas. As queimadas, que eram os holocaustos, os sacrifícios para pagar um voto, as ofertas voluntárias. As das festas solenes. Isso, as que eram feitas nas festas. É um sistema de adoração bem estruturado. E o que me chama a atenção é essa parte da receita. Para cada animal, novilho, carneiro, cordeiro, era preciso adicionar uma oferta de cereal, que era flor de farinha com azeite, e uma libação, que era vinho derramado. E as quantidades variavam, né? Variavam. Um novilho pedia mais farinha e vinho do que um cordeiro, por exemplo. O objetivo, segundo o texto, era criar um aroma agradável ao Senhor. Certo. E qual o simbolismo por trás desses ingredientes? O simbolismo é a chave. Pensa bem, farinha, azeite e vinho. De onde vêm esses produtos? Da agricultura, de uma terra cultivada. Exato. E não do deserto onde eles estavam. Esses eram os principais produtos da terra de Canaã. Então, Deus está ensinando o povo a adorar com os frutos de uma terra que eles ainda não possuíam. É um ato de fé profético. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou dar essa terra a vocês, e quando colherem a abundância dela, a primeira coisa que farão é me honrar com o melhor que ela produz. A oferta vira um reconhecimento de que a bênção e a provisão vêm dele. E a expressão aroma agradável é uma metáfora, claro. Não é que Deus tem um olfato físico, mas indica que aquela adoração, feita de coração e segundo a instrução, era recebida, era bem-vinda, restaurava a comunhão. Peraí, então eles estão recebendo uma receita com ingredientes que eles nem têm ainda. Isso é profundamente otimista, vindo logo depois de uma condenação tão pesada. E tem outro detalhe aqui que parece muito à frente do seu tempo. O texto insiste mais de uma vez que essas regras valem tanto para os israelitas nativos quanto para os estrangeiros. Diz: haverá uma só lei para vocês e para o estrangeiro. Isso é surpreendente porque a imagem que muita gente tem do Antigo Testamento é de algo muito exclusivo, fechado. De onde vinha essa abertura? É uma tensão interessante que percorre todo o Antigo Testamento, na verdade. A aliança é com Israel, sim, mas a porta para a comunidade nunca esteve totalmente fechada. A identidade era definida muito mais pela fidelidade ao Deus de Israel do que pela etnia.
E aqui a lei está formalizando essa possibilidade. Qualquer estrangeiro que decidisse abandonar seus deuses e viver entre o povo de Israel, seguindo suas leis, teria não só as mesmas obrigações, mas também os mesmos privilégios. E isso inclui o acesso aos rituais de perdão. Não havia um sistema de justiça para um e outro para o outro, entende? A igualdade perante a lei civil e religiosa era um princípio fundamental. Certo, entendi. Essa primeira parte, então, é sobre esperança, futuro e inclusão. Mas o clima do capítulo não fica nesse tom otimista, né? Ele dá uma virada bem sombria quando começa a falar sobre pecado. As fontes que a gente usou fazem uma distinção muito clara entre pecar por engano e pecar deliberadamente ou com soberba. Essa distinção é central para entender a justiça e a misericórdia no sistema da aliança. O pecado por engano ou involuntário, ele não se refere só a um acidente. A categoria mais ampla inclui erros, falhas cometidas por fraqueza, por ignorância de algum detalhe da lei ou até por negligência. São pecados que não nascem de um coração que quer, desafiar a Deus. E para esses, havia um caminho de reparação. O sistema sacrificial existia para cobrir essas falhas. O texto descreve como um sacrifício específico, seja pela comunidade toda ou por um indivíduo, podia trazer perdão e restaurar a pessoa. Mas a expressão por engano ainda me soa um pouco vaga. Onde fica a linha? Se eu esqueço que é sábado e vou trabalhar, isso é um engano por fraqueza ou já é um desafio deliberado? Ótima pergunta, porque ela nos leva direto ao próximo ponto. O pecado deliberado, que o texto chama de agir de alta mão, é de outra natureza. Não é uma falha, é uma afronta. É o punho cerrado contra o céu. É um ato consciente de rebelião que, nas palavras do texto, despreza a palavra do Senhor. É dizer, eu sei o que a lei manda e eu escolho fazer o contrário. Para esse tipo de atitude, o sistema de sacrifícios não oferecia cobertura. A consequência era radical, a pessoa seria eliminada do meio do seu povo. Isso podia significar pena de morte ou exílio completo, um rompimento total com a comunidade. E é exatamente essa teoria na prática que a gente vê na história seguinte, que é um dos trechos mais duros de ler. O caso do homem que foi pego apanhando lenha no sábado. Sábado, violando um mandamento que era um pilar da identidade de Israel, ele é detido, levado até Moisés e Arão, e aqui tem um detalhe fascinante que as fontes destacam. O texto diz que, a princípio, não estava declarado o que se devia fazer com ele. Eles o colocam sob guarda. Ou seja, não foi um linchamento, uma reação de fúria da multidão, houve um processo, uma pausa para entender qual era a sentença correta. Exatamente. Isso mostra que o sistema legal deles estava em desenvolvimento. A lei geral, não trabalharás no sábado, existia, claro, mas o precedente para a punição específica dessa infração ainda não estava estabelecido. E a resposta, então, vem diretamente de Deus para Moisés. O homem deve ser levado para fora do acampamento e apedrejado por toda a congregação até a morte. E é aqui que a gente trava, né? Para um leitor moderno, isso soa desproporcional. Apedrejar alguém por pegar lenha. É difícil conciliar isso com a ideia de um Deus justo. Como as fontes ajudam a gente a processar a dureza disso? É uma reação totalmente compreensível. A chave é entender o que o sábado significava naquele contexto. Não era só um dia de folga. O sábado era o sinal da aliança entre Deus e Israel, o grande símbolo visível que os diferenciavam de todas as outras nações. Violar o sábado abertamente, como aquele homem fez, não foi visto como um simples lapso, como o seu exemplo de esqueci que era sábado, não. Foi interpretado como um ato público de desprezo pela aliança. Era o pecado de alta mão em ação. Era uma ameaça à própria identidade e santidade da comunidade. E a punição ser executada por toda a congregação também é simbólico. A ofensa não era só contra Deus, era contra a comunidade inteira. A responsabilidade de manter a aliança era coletiva. Era uma mensagem duríssima para uma nação de ex-escravos que precisava aprender a se autogovernar sob a autoridade de Deus. Entendi a lógica, embora ainda seja chocante. Mas o capítulo não termina nessa nota sombria. E aqui vem a transição que para mim é a mais estranha de todas.
Depois dessa história pesadíssima, com uma execução pública para mostrar a consequência fatal da rebeldia, a solução que Deus apresenta é um detalhe na roupa: o mandamento de usar franjas, as tzitzit, com um cordão azul na ponta. Parece uma quebra de roteiro total. Qual é a lógica aqui? A transição é genial justamente por parecer tão abrupta. É uma virada deliberada do punitivo para o preventivo. Depois de mostrar a consequência máxima da desobediência, a lei oferece uma ferramenta prática para evitar que as pessoas cheguem naquele ponto. É como se Deus dissesse: eu não quero que vocês acabem como aquele homem, então aqui está algo para ajudá-los a se lembrar. As franjas eram um mecanismo de memória, um lembrete físico e constante. O propósito é explícito no texto, para que ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram. É uma pedagogia divina, quase como amarrar uma fita no dedo para não se esquecer de algo importante. A transição é genial, justamente por parecer tão abrupta. É uma virada deliberada do punitivo para o preventivo. Depois de mostrar a consequência máxima da desobediência, a lei oferece uma ferramenta prática para evitar que as pessoas cheguem naquele ponto. É como se Deus dissesse: eu não quero que vocês acabem como aquele homem, então aqui está algo para ajudá-los a se lembrar. As franjas eram um mecanismo de memória, um lembrete físico e constante. O propósito é explícito no texto, para que ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram. É uma pedagogia divina, quase como amarrar uma fita no dedo para não se esquecer de algo importante. E a linguagem que o texto usa para justificar isso é muito forte. Diz que as franjas servem para que o povo não siga os desejos do seu coração e dos seus olhos que os levariam à prostituição. Prostituição parece um termo extremo para isso. A ideia é que um lembrete físico pode mesmo conter um impulso interno tão forte. Na mentalidade hebraica, coração e olhos são a fonte dos desejos, das ambições, dos impulsos que podem nos desviar. A prostituição aqui é uma metáfora poderosa para a infidelidade espiritual, para correr atrás de outros deuses ou de um estilo de vida que ignora a aliança. A lógica é que a disciplina externa ajuda a cultivar a fidelidade interna. O lembrete visual constante serve para interromper o ciclo do desejo que leva à ação errada. Você olha para baixo, vê as franjas e pensa: ah, é verdade, eu pertenço a alguém, eu tenho um compromisso. E a nota da Bíblia INA traz um detalhe cultural interessante sobre isso. Diz que franjas em si não era uma invenção israelita, certo? Isso mesmo. No Antigo Oriente Próximo, franjas em roupas eram comuns, mas geralmente para indicar status. Nobres, reis, pessoas importantes usavam franjas elaboradas para mostrar sua posição social. Israel pega esse costume e o ressignifica completamente. Primeiro, a ordem é para todo o povo, não só para a elite. Isso democratiza o símbolo. Segundo, eles adicionam o cordão azul. O azul era uma cor cara, rara, muitas vezes associada à realeza e ao divino, a cor do céu. Então, ao colocar esse cordão azul nas franjas de cada pessoa comum, a roupa se torna uma declaração. Deixa de ser um símbolo de status terreno e se torna um símbolo da identidade única de Israel como um reino de sacerdotes e nação santa. Cada israelita era, a seu modo, realeza aos olhos de Deus. Uau! Então, cada vez que alguém olhava para a própria roupa, havia um lembrete não só das regras, mas de quem eles eram. E o capítulo termina com a frase que amarra tudo isso perfeitamente. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. As franjas eram, no fim das contas, um lembrete diário dessa libertação e dessa identidade. É o fecho de ouro. A identidade precede e informa o comportamento. A maior motivação para obedecer aos mandamentos não é o medo da punição, mas a lembrança grata de quem os libertou. As franjas eram um evangelho em miniatura balançando na barra da roupa. Então, se a gente amarrar a nossa conversa, o que temos neste capítulo é uma jornada incrível. Começamos com as leis sobre ofertas, que são um exercício de esperança, um roteiro para a adoração na Terra Prometida, mostrando que a aliança de Deus continua de pé apesar do fracasso humano. Depois o capítulo traça uma linha moral muito séria no chão, distinguindo a falha humana, que é perdoável, da rebelião de coração duro, que quebra a aliança e traz consequências fatais. O caso do homem no sábado serve como um alerta severo sobre o que está em jogo. E por fim,
Em vez de nos deixar no medo da punição, ele nos entrega uma ferramenta de graça, um mecanismo preventivo. As franjas são essa tecnologia espiritual, projetada para ajudar o povo a internalizar sua identidade e a se manter fiel no dia a dia, evitando a tragédia da desobediência. Exatamente, por isso o capítulo 15 é essa ponte perfeita. Ele está localizado no contexto sombrio da condenação de uma geração, mas seu olhar está totalmente no futuro. Ele reafirma a promessa e dá à nova geração as ferramentas e estrutura para adoração, responsabilidade pelo pecado e auxílios para a memória, para que eles tenham sucesso onde seus pais falharam. É um manual de sobrevivência espiritual para a comunidade. E toda essa análise nos deixa com uma pergunta para continuar pensando. O capítulo dá um valor imenso a ações externas e visíveis, rituais de oferta, punições comunitárias, até um detalhe no vestiário. E isso nos provoca a pensar: como é que uma pessoa, ou mesmo uma comunidade, encontra o equilíbrio certo entre os rituais externos, que são criados para guiar o comportamento, e a verdadeira condição interna do coração? Onde é que a forma e a essência realmente se encontram?